E aí, vamos estudar a lição? Quarta-feira, 3 de dezembro, estamos juntos aqui e o tema de hoje, o verdadeiro Josué, o antítipo. E é claro que você é muito esperto, já matou a charada. Já estamos falando de Jesus Cristo, o verdadeiro Josué, porque a vida do Josué anunciava aquele que viria. Então, se para você usar a declaração o verdadeiro Josué, é porque estamos agora analisando a vida de Cristo, qual vida esta que era anunciada pela vida do Josué. Por isso, o verdadeiro Josué. Entendeu? É claro, né? E olha só, hoje nós vamos perceber que há uma declaração em Hebreus, capítulo 3, do verso 7 até o capítulo 4, verso 11. Todo este longo trecho é para você perceber como o Novo Testamento confirma que Josué, o novo Moisés, é ele mesmo um tipo de Cristo. E você vai perceber. E sabe qual que é o resumo da leitura de todo este conteúdo anunciado aqui, que eu acabei de falar para vocês? O resumo é que Josué levou o povo para Canaã. Jesus virá para nos buscar e nos levar para Canaã. Josué conduziu o povo no que diz respeito ao êxodo e da mesma forma Jesus nos conduzirá desde a terra até o céu no que diz respeito ao nosso êxodo para a terra prometida. E aí você percebe como é que se encaixam, mais uma vez fica evidente, a história de Josué e Jesus. Agora, assim como Josué entrou em Canaã após 40 anos, olha só o detalhe, hein? Após 40 anos no deserto, Jesus, que é o Josué antitípico, o cumprimento do tipo Josué, Jesus, ele entra em seu ministério terreno após 40 dias no deserto. Lembra disso? Que ele passou 40 dias no deserto, Josué passou 40 anos no deserto, 40 de lá, 40 de cá. Aí você percebe que Jesus começa o seu ministério celestial também depois de 40 dias no deserto terreno. Lembra quando a personagem bíblica fala com ele, a Maria, né, e Jesus diz, não me toques, porque ainda não fui ter com o meu pai. Jesus, depois de 40 dias, diz aqui, ó, depois da própria lição da Escola Sabatina. Dá uma conferida lá em Atos capítulo 1, 3, do verso 9 ao 11, Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3. E olha só quanto detalhe importante que a gente precisa. E os detalhes fazem toda a diferença. Após o batismo de Jesus no Rio Jordão, né, foi a sua travessia no Jordão, os escritores do Evangelho começam a citar os Salmos, capítulo 2, verso 7, e Isaías 42, 1. E citam por quê? Porque trata-se de um salmo messiânico e uma canção sobre o servo sofredor. Consequentemente, se liga nesse detalhe, por meio de seu batismo, Jesus é apresentado como guerreiro divino. Olha aí, o batismo de Jesus o apresenta para nós como guerreiro divino que irá, por meio de uma vida de obediência fiel até a morte, travar as guerras de Iavé contra as forças do mal. Da mesma forma como Josué travou as batalhas contra os inimigos, o Senhor Jesus, ele trava as batalhas contra o mal para que possamos possuir a terra prometida. Aí você percebe aí o modo como se apresenta de forma tão explícita Josué como sendo tipo de Cristo, né? E uma outra coisa, a sua vida e morte na cruz trouxeram a expulsão de Satanás, tal qual Josué trouxe a expulsão dos invasores daquela terra, daqueles indivíduos que estavam ali naquela terra que deveria ser dada ao povo de Deus. Note que ofereceram descanso espiritual ao seu povo. Josué ofereceu descanso para Israel e você percebe que Cristo oferecerá descanso para o seu povo quando nós adentrarmos a terra prometida. Olha só quanto detalhe que traz-nos assim o desembaraço da visão, a contemplação do quadro como um todo de Josué apresentando coisas significativas que ilustram muito bem o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Top demais!
que a nossa vida também anuncie muito sobre Jesus o tempo todo. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, muito obrigado pelo esclarecimento de hoje e por detalhes tão ricos da vida de Josué, que traz-nos entendimento a respeito do ministério de Cristo. É o tipo e o antítipo, como temos estudado a cada dia, em nome de Jesus. Amém.